Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença e a audiência de todos nesta noite pelo portal da Câmara Municipal de Canas. Gostaria também de agradecer aqui a presença dos munícipes, dos senhores vereadores. Agradecer também a presença aqui da equipe da Prefeitura Municipal de Canas, da Secretaria da Fazenda, Gestão, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, representada aqui pelo seu secretário Emanuel Gomes de Lucena, que juntamente com toda a equipe irá realizar e conduzir os trabalhos na noite desta quarta-feira. Esta é uma audiência pública da Prefeitura de Canas, referente às metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2024. A equipe já está postas aqui, na mesa. Sob a proteção de Deus, declaro aberto a referida audiência pública e de conformidade com a Lei Municipal número 558 de 2017, de 6 de setembro de 2017, convido o público presente para ficar em pé para execução do Hino Nacional Brasileiro.
Quero aqui mais uma vez agradecer a presença de todos, né? Mencionar aqui a presença do vereador Reginaldo César dos Santos, que está conosco aqui nesta audiência pública. Continuando aqui os trabalhos, nós passaremos agora a condução desta audiência pública ao senhor secretário de Fazenda, Gestão, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, senhor Emanuel Gomes de Lucena, que juntamente com a sua equipe fará a abordagem da audiência do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre. Boa noite a todos os presentes e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara no YouTube. Como já citado, nós estamos aqui para a audiência pública referente ao cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2024. Antes, porém, também quero destacar aqui a presença dos controladores internos da Prefeitura de Canas, senhor Gabriel Cortes e senhorita Ana Clara Benetti. Destacar também que foi publicado convite no site oficial da Prefeitura de Canas, convidando a população para que participasse desta audiência. Obedecendo à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos por meio deste documento o relatório de avaliação das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2024. Demonstrando em audiência pública realizada aqui na Casa de Leis, na Câmara Municipal de Vereadores, em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da LRF, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse artigo determina que o Poder Executivo, no caso a Prefeitura Municipal, deve demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais, do orçamento fiscal e da Seguridade Social ao final de cada quadrimestre. Os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita e da despesa. Agora eu vou falar sobre a receita. A receita estimativa anual inicial foi de R$ 39.313.590. A estimativa anual atualizada, R$ 40.398.887,57. A receita estimada até o terceiro quadrimestre de 2024, R$ 40.398.887,57. A receita realizada, mesmo valor, a receita a ser realizada no exercício, R$ 39.837.906,47. O município, então, apresentou um superávit na arrecadação do terceiro quadrimestre, face à receita anual inicial de... Ô, Fernando, acho que está meio desenquadrado aí, não está? Tá, entendi aqui. A receita a ser realizada no exercício foi de R$ 1.393.754,68, ou seja, comparado à receita atualizada estimada, o município ficou a arrecadar R$ 1.393.000, arredondados. Porém, se comparado a receita arrecadada com a estimativa anual, o município apresentou um superávit, ou seja, arrecadou mais do que previsto inicialmente, um valor de R$ 524.316,47. Um comparativo agora da receita e da despesa.
A receita arrecadada, ou seja, a receita corrente líquida, RCL, foi de R$ 35.549.356,97. A despesa liquidada, o que é a despesa liquidada? É a despesa efetivamente realizada, ou seja, o bem ou o serviço contratado pela municipalidade, de fato foi entregue, aconteceu. Então essa despesa liquidada representou R$ 31.470.000 com 470.668 reais com 64 centavos. Portanto, como a despesa liquidada foi inferior à receita arrecadada, me refiro à receita corrente líquida, houve um superávit orçamentário no valor de R$ 4.078.668,33. Esse superávit orçamentário representou 11,47%. Aqui algumas notas explicativas. Quando o ente público, no caso o município de Canas, a prefeitura, apresenta despesa liquidada menor que a receita arrecadada, que é o nosso caso, representa um superávit orçamentário. Significa que o ente arrecadou mais do que gastou no período. Isso pode ser considerado positivo, pois indica que o governo está gerenciando suas finanças de forma responsável e eficiente. Em tese é isso. A fonte das informações, nosso demonstrativo de apuração das receitas correntes líquidas, das receitas correntes versus despesas correntes. Agora vamos às metas fiscais. As receitas fiscais líquidas, que representaram R$ 38.026.869,59 despesas fiscais líquidas, R$ 36.248.249 reais com 41 centavos. Portanto, houve aqui um resultado primário de R$ 1.778.620 reais com 18 centavos, representando, portanto, um superávit que eu já vou explicar daqui a pouquinho. A meta de resultado primário é 413.000 com 20 centavos. Fonte das informações, demonstrativo do resultado primário. Agora explicando um pouquinho sobre as metas fiscais, qual é o objetivo? É um indicador da saúde fiscal da prefeitura, objetivo avaliar a sustentabilidade das finanças públicas, a capacidade de cumprir obrigações, ou seja, aquelas despesas assumidas, se elas serão pagas, saudadas ou não. Como é feito o cálculo? O cálculo é feito da seguinte forma: receitas correntes líquidas menos as despesas correntes líquidas. E o superávit ele se evidencia quando a receita é maior do que a despesa. Ou o déficit é evidenciado quando a receita é menor do que a despesa. Lembrando que no nosso caso foi a receita maior que a despesa, apresentando um superávit. Quais são os benefícios do cumprimento das metas fiscais? Sustentabilidade fiscal, maior capacidade de investimento, melhoria na nota de crédito, caso o município precise contratar crédito, ele tem maior facilidade de conseguir. Em tese também uma confiança da população e também dos credores, porque eles poderiam vender a crédito ao município. O resultado primário positivo significa arrecadação maior do que as despesas, indica uma situação financeira saudável e permite que a administração cumpra com seus deveres, com suas obrigações, enfim. Sobre agora as despesas de pessoal. As despesas de pessoal são aquelas referentes aos vencimentos, à remuneração dos funcionários, agentes políticos e também
ao pagamento do INSS, que são os encargos sociais. Então, sobre as despesas de pessoal, para a apuração, o cômputo, para que se chegue ao percentual dessas despesas, a comparação é feita com a receita corrente líquida. Então, a receita corrente líquida para cálculo dos limites das despesas com o pessoal foi de R$ 34.991.152,97. A despesa com o pessoal no terceiro quadrimestre de 2024 foi de R$ 14.918.651,10. Então, essa conta, né, da despesa comparada à receita corrente líquida representou 42,63%. Portanto, não apresentou um excesso a regularizar, pois o limite máximo permitido, segundo o artigo 20 da LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, é 54%. O município fechou o ano em 42,63%. E o limite prudencial, que é o de 95%, segundo o artigo 22 da LRF, esse limite, 51,30%, porém o município encerrou o exercício abaixo também do prudencial. Recapitulando aqui, 42,63%. Agora, sobre a dívida consolidada, a receita corrente líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento foi de R$ 35.549.356,97. A dívida consolidada líquida encerrou o exercício em R$ 2.260.166,14, que representa um percentual de 6,35%. O limite permitido nos artigos 3º e 4º da resolução do Senado número 40 diz que esse limite é de 120%, que poderia, portanto, o município ter uma dívida consolidada líquida no valor de R$ 42.659.000 arredondados. Porém, o município encerrou com R$ 2.260.000. A fonte é o nosso relatório de gestão fiscal. Agora passo a falar sobre as despesas com a manutenção do desenvolvimento do ensino. As receitas de impostos e transferências representaram R$ 22.309.017,52. A despesa liquidada no ensino representou R$ 8.985.727,52. Portanto, o percentual de aplicação no ensino, referente ao terceiro quadrimestre, foi de 33,8%. Quais são as referências? O mínimo constitucional é 25%. Lembrando, o município aplicou 33,8%. Representando, portanto, uma despesa excedente ao limite, ao mínimo constitucional, de 8,8%. Ou seja, o município, além de cumprir o mínimo constitucional, ele aplicou, além desse mínimo, 8,8%. Esse valor em reais representa R$ 2.338.739,25. Ainda na seara do ensino, falando sobre o Fundeb, a receita arrecadada, exceto o VAR, R$ 6.339.158,37. A despesa liquidada, que é aquela cujo bem ou serviço contratados foram efetivamente entregues, R$ 5.961.014,80. Desse valor liquidado, foi pago R$ 5.920.669,92. O percentual utilizado, ou seja, liquidado, desse total de receita do Fundeb foi 93,88%.
o município tem que aplicar pelo menos 90%. Então, o município cumpriu esse limite, né? Cumpriu a lei nesse quesito. Então, o excedente aqui torna-se parcela diferida do Fundeb, que deve ser gasto até o final de março de 2025. Obrigatoriamente, o município deve aplicar 70% daquela receita arrecadada do Fundeb nos profissionais do magistério. Desses 70% mínimo obrigatório, o município aplicou 85,30%, ou seja, além dos 70%, 15,3%. Outras despesas, no caso, o município poderia até 30% daquele valor de 6 milhões, e é facultativo, o obrigatório é um mínimo 70%. Então, dessas outras despesas facultativas, que poderiam ser no máximo 30%, o município aplicou 8,74%. A soma dos dois dá 93,88%. Agora, sobre as despesas com ações e serviços públicos de saúde. Aí os detalhamentos desse ponto, né, referente à saúde, daqui a pouquinho, na próxima audiência pública específica da saúde, serão detalhados. Receitas de impostos. As receitas de impostos e transferências somaram no período R$ 8.198.454,38. Desse valor, os recursos próprios foram de R$ 1.230.657,45. E as transferências, que são aquelas que vêm do Estado e da federal, né, do governo federal, somaram R$ 6.967.796,93. Isso no período, ou seja, no terceiro quadrimestre, porém um acumulado, como é o terceiro quadrimestre, pega o ano inteiro, as receitas de impostos e transferências acumulado em 2024 somaram 24.955.000 arredondados. Os recursos próprios investidos, aplicados na saúde, representaram 3.560.000 arredondados, e as transferências 21.394.000 arredondados também. Então, no terceiro quadrimestre, e aqui eu me refiro também ao acumulado no ano inteiro, a aplicação na saúde foi de 16,97%, sendo que o mínimo constitucional é de 15%, então deveria, pelo menos, o município ter aplicado 3.743.263,28. O município aplicou, aqui o acumulado, 4.234.791,82. Isso no ano inteiro de 2024. Agora, referente apenas ao período, ou seja, ao terceiro quadrimestre, o município aplicou dos seus próprios recursos R$ 1.849.352,08, que apenas nesse período, terceiro quadrimestre, representou 22,56%. Então, o valor excedente aqui, ou seja, aquele que superou os 15%, em reais, representou R$ 491.528,54. Teve, portanto, um excedente de 1,97%. Concluindo, o relatório apresentado nos permite concluir que o limite mínimo estabelecido na Constituição Federal para a aplicação de recursos na saúde foi atendido. Lembrando que o mínimo é 15%, o município aplicou 16,97%. O limite mínimo de aplicação no ensino foi atendido, pois o mínimo constitucional é 25%, o município aplicou 33,8%. A dívida consolidada líquida está dentro do limite da resolução do Senado, que o limite é 120%. A despesa liquidada foi menor que a arrecadada, portanto, apresentou um superávit orçamentário
de R$ 4.078.688,33, em percentual 11,47%. E por último, a despesa com pessoal está abaixo do limite prudencial da LRF. Lembrando que o limite prudencial é 51,22% e o município ficou na faixa dos 46%. Fica demonstrado, assim, o cumprimento das metas fiscais e o atendimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu quero retornar a palavra ao nobre vereador Alceu Júnior para que, caso queiram se manifestar, fazer alguns questionamentos, fiquem à vontade. Agradeço, senhor Emanuel, pela explanação, né, dos dados contábeis. Deixo aqui aberto a palavra, né, a quem quiser se manifestar, né, começando aqui pelo vereador Reginaldo. Não? Alguém aí quer se posicionar, questionar? Emanuel, gostaria apenas de verificar com você o valor da dívida consolidada líquida que foi demonstrado ali. Se você sabe me dizer mais ou menos o que é composto aquela dívida consolidada líquida ali. Aí nós temos já de gestões anteriores, né? Portanto, acumulados aí, é claro que já baixados aqueles pagamentos que já ocorreram no decorrer dos exercícios, mas aí a composição dessa dívida nós temos com o FGTS, portanto com a Caixa, né? Finisa também, que é aquele empréstimo que foi tomado, está aí. Com o INSS também nós temos que ocorre um débito no nosso FPM todo dia 10, né, Gabriel? Temos também Sabesp. Basicamente isso. Também temos alguns precatórios aí. Ok. Até pela competência, né, aquele precatório da massa falida provavelmente vai entrar aí nos próximos relatórios. Ok. Eu me refiro, né, só para explicar, aquele precatório de 16 milhões sem atualização. Essa dívida consolidada ainda, até pela competência, né, do precatório, ela vai entrar nos próximos relatórios, porque ela é de 2026, né? A de 16 milhões sem a correção é para 2026, porém nós temos para 2025, são os honorários da massa falida e mais um caso lá, que soma 1.100.000 mais ou menos, né, para 2025. Perfeito. Então essa dívida deve aumentar aí nos próximos relatórios, né? E culminar no seu ápice aí em 2026. Correspondendo, né, assim, inicialmente aquilo que já foi divulgado até pela prefeitura, né? Pelo prefeito sobre o montante da dívida da prefeitura. Mais uma questão, Manuel, eu não vi aí, e se não tiver os dados aí, depois, talvez na próxima audiência, do primeiro quadrimestre já, né, lá no final de maio, se houve déficit financeiro ou não, se houve empenho sem lastro financeiro, alguma coisa desse tipo aí. Não houve. Inclusive o município ele arrecadou mais do que ele gastou, né? E houve sim resto a pagar, porém com lastro financeiro. Você se refere ao encerrar o exercício, quanto ficou de resto a pagar, né? Liquidados Isso. e não liquidados, processados ou não. Sim, houve, assim, puxar de memória aqui, corro o risco de errar, mas 1 milhão e pouco, né? De resto a pagar, porém com lastro financeiro suficiente para quitar isso e ainda sobrar recursos. Ok, eu falo isso porque pela disponibilidade de recurso, que foi até divulgado pela própria prefeitura, né, pelo prefeito, eu perguntei se houve empenho sem lastro financeiro, porque a disponibilidade também ficou em torno disso daí, né? Então deve ter ficado mais ou menos quase que no 0 a 0, acredito eu, pelos dados
da disponibilidade que a própria prefeitura já noticiou aí nos últimos tempos, né? Ok, eu estou satisfeito, tá, pela explicação e agradeço uma vez mais, né, pela presença aí de toda a equipe, né, Manuel, Gabriel, a Ana, né, e aos funcionários aqui da casa, a todos. Eu agradeço a presença e colaboração de todos. Sendo só para o momento, nada mais havendo a se tratar, dou por encerrada a presente audiência pública e, dando continuidade, eu convido a todos os presentes e a audiência da TV Câmara para a audiência pública da Diretoria da Saúde, que se realizará aqui subsequente.